Vamos mergulhar na vida e obra de um dos maiores ícones do rock brasileiro, Renato Russo. Vamos explorar sua jornada desde a infância até sua morte prematura, destacando sua carreira e suas contribuições para a música brasileira. Mas antes de começarmos, se inscreve no canal e ativa o sininho para ser avisado quando sair vídeo novo. Renato Russo, cujo nome verdadeiro era Renato Manfredini Jr., nasceu no Rio de Janeiro em 27 de março de 1960. Ele passou a maior parte de sua infância no Rio, até por volta dos seus 6 ou 7 anos, quando precisou se mudar para Nova York acompanhando uma transferência profissional do pai. Ficou 2 anos vivendo lá. Sua família se mudou para Brasília em 1973, onde viveu uma adolescência comum. Durante esse tempo, ele desenvolveu um amor pela música e pela escrita, chegando a escrever uma redação impressionante chamada Casa Velha, em ruínas quando era muito jovem. Aos 15 anos, Renato foi diagnosticado com uma rara doença óssea chamada epifisiólise. Ele precisou ser submetido a uma cirurgia para implante de pinos na bacia, o que o deixou 6 meses de cama. Durante o tratamento, ele passou muito tempo ouvindo música, o que ajudou a moldar seu ouvido musical. Foi também nessa época que ele adotou o sobrenome artístico Russo, em homenagem ao filósofo inglês Bertrand Russell e ao suíço Jean-Jacques Rousseau, autores que ele gostava de ler na época. Enquanto ainda estava de cama, o jovem Renato estudou para o vestibular e foi aprovado no curso de jornalismo do Centro de Ensino Universitário de Brasília. Aos 18 anos, começou a dar aulas de língua e literatura inglesa na Cultura Inglesa. Ele ainda atuou como locutor na Rádio Planalto FM após se formar na universidade, apresentando um programa de 10 e outro dedicado somente aos Beatles. Em 1978, antes de fundar a Legião Urbana, Renato formou sua primeira banda, a Aborto Elétrico, ao lado de André Pretórios, Ico Ouro Preto e os irmãos Fê e Flávio Lemos, que mais tarde integrariam o Capital Inicial. A Aborto Elétrico fazia parte de um movimento de bandas brasilienses chamado de Turma da Colina, ao lado dos Paralamas do Sucesso e da Plebe Rude. Neste período foram compostas canções como Que País é Este e Veraneio Vascaína, que hoje fazem parte do repertório da Legião Urbana e do Capital Inicial, respectivamente. Anos mais tarde, Renato contou à imprensa que o nome Aborto Elétrico surgiu após uma menina grávida ter apanhado com cacetete e perdido o bebê. Fê Lemos revela que questionou o cantor na época. Encontrei com ele e perguntei, pô, por que você falou aquilo? É mentira. E ele disse, não importa, você tem de inventar. São os factoides, né? É saber o que falar para criar impacto. Após inúmeros desentendimentos com Fê Lemos, Renato Russo abandonou a banda e resolveu seguir carreira solo, passando então a se apresentar sozinho com o violão, ficando conhecido como o Trovador Solitário. Inspirado por artistas como Nick Drake e Bob Dylan, o músico compôs canções como Faroeste Caboclo, Eduardo e Mônica e Música Urbana 2 naquele período. Em 1982, ele se juntou a Marcelo Bonfá, Eduardo Paraná e Paulo Guimarães para formar a Legião Urbana. A banda se tornou um dos maiores nomes do rock brasileiro, com Renato Russo como vocalista e baixista. O nome Legião Urbana tem uma origem interessante. Ele deriva da frase em latim, Urbana Legium Unia Vincit, que significa Legião Urbana a tudo vence. Essa sentença é uma referência à frase do imperador romano Júlio César, Romana Legium Unia Vincit, traduzida como Legionários Romanos a tudo vencem. A escolha do nome Legião Urbana também foi influenciada pela formação da banda. Como Renato Russo e Marcelo Bonfá precisavam revezar os guitarristas e tecladistas no grupo, eles concluíram que a banda era formada por uma legião de músicos. Portanto, o nome Legião Urbana reflete tanto a inspiração histórica quanto a natureza colaborativa da banda. O primeiro show da Legião Urbana foi em Minas Gerais. A banda se apresentou no festival Rock no Parque, ocorrido na cidade de Patos de Minas em 1982, com a sua primeira formação, Renato Russo no vocal e no baixo, Marcelo Bonfá na bateria, Paulo Paulista nos teclados e Eduardo Paraná na guitarra. Após o show, Paulo Paulista e Eduardo Paraná deixaram o grupo. Paraná foi substituído por Ico Ouro Preto, que não se adaptou bem à banda, sendo substituído por Dado Villa-Lobos. Finalmente a Legião Urbana assumiu a sua formação clássica,
com Renato, Bonfá e Dado. Um pouco antes das gravações do primeiro álbum, o baixista Renato Rocha entrou para a banda. Ele foi chamado para assumir o baixo após uma tentativa de suicídio de Renato Russo, que o deixou com o pulso esquerdo temporariamente incapacitado. Durante sua carreira com a Legião Urbana, Renato lançou 8 álbuns de estúdio e 5 álbuns ao vivo, alguns dos quais foram lançados póstumamente. Ele também gravou 3 discos solo e cantou ao lado de vários artistas famosos, como Herbert Viana, Adriana Calcanhoto, Cássia Eller, Paulo Ricardo, Erasmo Carlos, Leila Pinheiro, Biquíni Cavadão, 14 Bis e Plebe Rude. Renato Russo teve uma carreira solo além da Legião Urbana. Ele iniciou sua carreira solo em 1993, enquanto ainda fazia parte da banda. Seu primeiro álbum solo, The Stonewall Celebration Concert, foi lançado em 1994. O título do álbum é uma referência ao bar nova-iorquino onde, em 1969, a comunidade gay se rebelou contra a ação política. Este álbum também é uma homenagem ao seu ex-namorado, então recém-falecido, Scott, e contém músicas de Madonna e Bob Dylan, entre outros. No ano seguinte, Renato lançou Equilíbrio Distante, um álbum no qual interpretou canções italianas. Segundo o próprio Renato, o álbum foi feito em homenagem à sua família. Após a sua morte, foram lançados vários álbuns póstumos, incluindo o último solo, em 1997, que continha gravações inéditas que não entraram em seus CDs solo anteriores. Outros álbuns póstumos incluem Presente, 2003, Uma Celebração, 2006, O Trovador Solitário, 2008, e Duetos, 2010. A carreira solo de Renato Russo é marcada por sua versatilidade e ecletismo, com suas músicas sendo gravadas por uma variedade de artistas, desde a banda punk argentina Ataque 77 até o cantor romântico brasileiro Nelson Gonçalves. A vida de Renato foi marcada por lutas pessoais. Ele assumiu publicamente sua homossexualidade em 1990, em uma entrevista à revista Bis, dizendo: "Eu estava precisando me assumir havia muito tempo. Mas fica aquela coisa, filho de católico. Você é doente, etc. Sei que sou assim desde os 3, 4 anos." Renato Russo foi diagnosticado com HIV em 1990. Amigos afirmam que ele contraiu o vírus após se envolver com uma pessoa portadora do HIV que conheceu em Nova York, em 1989. Em 1989, o cantor se tornou pai de Giuliano Manfredini, fruto de um rápido envolvimento com a fã Rafaela Bueno, que desapareceu grávida e retornou apenas quando a criança já estava com 3 meses. Rafaela acabou falecendo no mesmo ano, em um acidente de carro. Sobre a paternidade, o músico afirmou: "Giuliano precisa de uma boa base, porque na nossa sociedade não existe espaço para uma criança filha de um roqueiro gay. Nós não temos um padrão de comportamento de pai e filho, mas temos uma dose de disciplina e respeito muito grande." Após a morte do cantor, surgiu o boato de que Renato Russo teria adotado a criança, o que nunca foi confirmado. Dependente de drogas e álcool, Renato Russo sofreu 2 overdoses e passou 29 dias internado em uma clínica de reabilitação em 1993. Renato morreu de doença pulmonar obstrutiva crônica, septicemia e infecção urinária, complicações causadas pela AIDS em 11 de outubro de 1996, aos 36 anos. Suas cinzas foram lançadas no sítio Roberto Burle Marques. Em 2013, a história do cantor foi mostrada no filme Somos Tão Jovens, dirigido por Antônio Carlos da Fontoura. Renato Russo deixou um legado duradouro na música brasileira. Sua voz única, suas letras profundas e sua paixão pela música continuam a inspirar músicos e fãs até hoje. Ele é lembrado não apenas como um grande músico, mas também como um defensor dos direitos LGBTQ+, e uma voz poderosa na luta contra o estigma do HIV/AIDS. Esperamos que vocês tenham gostado dessa viagem pela vida e obra de Renato Russo. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Até a próxima!